Então, vamos lá, pessoal, iniciar nossa aula de hoje. Aula passada, nós fizemos aquele exercício de fluxograma de tráfego, né? Quem já fez o trabalho 1, só aguarda um pouquinho, tá? Que hoje, no máximo amanhã, eu já vou começar as correções para que vocês possam fazer também a segunda tentativa, tá? E quem não iniciou tem até aquela data limite que a gente falou, de um dia antes da prova de vocês, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai tratar especialmente um assunto que, na maioria das vezes, ele não é tratado nas aulas de engenharia de tráfego, mas que é um assunto extremamente importante, porque ele vem aliado também aos projetos geométricos como um todo, tá? Então, a gente vai tratar hoje sobre as interseções urbanas e interseções rodoviárias, ok? Então, uma interseção, pessoal, ela pode ser entendida aí como uma área onde as duas vias ou mais vias se cruzam ou se unificam, tá? É importante ressaltar que a qualidade do projeto de uma rodovia, quando a gente se refere, então, à eficiência, à segurança, custo de operação, capacidade e também velocidade, ela é afetada significativamente pela qualidade do projeto das interseções que estão inseridas naquela rodovia. Não só em rodovias, mas também em vias urbanas, né? O manual de projeto de interseções do DENIT, ele vai apontar os tipos de interseção. E esses tipos de interseção, a gente vai ver mais para frente, que elas podem ser de mesmo nível ou em níveis diferentes, em desníveis, né? Que são chamadas de interconexões. Então, da mesma forma que a gente tem a tratativa de projeto geométrico como um todo, né, de uma via urbana ou de uma rodovia, a gente também deve levar em consideração a qualidade de um projeto de interseção, porque, obviamente, a interseção vai ser um ponto de conflito. A gente pode ver em várias literaturas, a gente consegue encontrar o termo interseção também tratado como ponto de conflito, porque, obviamente, vai ser o ponto onde a gente tem o encontro de várias vias, e quando a gente tem esse tipo de encontro, obrigatoriamente, um veículo ou mais, eles devem parar num determinado local para dar a preferência para a via principal. E é aí que acontecem acidentes, onde acontecem filas. Então, para evitar tanto acidentes quanto filas e congestionamentos, a gente tem alguns tratamentos especiais para interseções. Aqui a gente vai falar sobre interseções em vias como um todo, e para a gente tratar depois de pedestres, a gente vai ter alguns tratamentos especiais para travessia de pedestres, tá? Então, aqui a gente vai tratar exclusivamente dos modos motorizados e não motorizados. Ok, pessoal, então a gente também tem um ponto interessante de ser tratado, que não somente as interseções. A gente também pode tratar as canalizações. Lembrando que a canalização do tráfego é quando, por exemplo, a gente tem 3 faixas de tráfego e a gente transforma essas três faixas em 2 ou uma faixa, né? Quando que a gente utiliza essas canalizações de tráfego, né? Então, existe essa necessidade quando a gente precisa separar áreas de manobras, fazendo com que os conflitos sejam separados, redução de excessivas áreas pavimentadas, no caso de ruas muito largas, com pouco movimento de tráfego também,
ordenar o fluxo de tráfego por meio de marcas no pavimento e aí com a sinalização horizontal, favorecer os movimentos de tráfego com espaço para espera, proteção de pedestres, colocando ilhas de refúgio, no caso de ruas muito largas, e essa parte de pedestres a gente vai ter uma aula específica sobre isso. E também o controle de velocidade, normalmente feito através da diminuição da largura da via. A diminuição da largura da via também é um sinônimo de canalização do tráfego, como se fosse um afunilamento daquele tráfego. Com isso, o que a gente pretende a partir dessa canalização? A gente pretende, então, ordenar os movimentos, aumentar a segurança e uma maior conveniência ao tráfego em geral. A gente encontra várias canalizações de tráfego, por exemplo, em interseções de vias locais com rodovias ou com vias de maior fluxo, né? Então, a gente vê aí, na maioria dos casos, as pinturas zebradas, daquelas faixas brancas, as pinturas horizontais, que vão definir essa canalização. Essa parte específica de canalização, a gente também vai tratar na próxima aula, onde a gente vai falar sobre sinalização horizontal e sinalização vertical. Ótimo. Porém, na aula de hoje, o nosso intuito aqui é falar sobre as interseções. Então, como eu já comentei, o manual de projeto de interseções do DENIT, mais uma vez, ele é defasado, ele é lá de 2005, mas é a referência e é o manual que nós temos no Brasil. E esse manual, ele vai apontar dois tipos de interseções. As interseções simples, ou interseções de mesmo nível, e as interseções complexas, ou também chamadas de interseções de níveis diversos. Falando especificamente sobre as interseções de mesmo nível, elas podem ser diretas ou rotatórias, tá? Então, quando a gente fala em mesmo nível, a gente leva em consideração que a gente não precisa transpor nenhum nível para realizar essa, para construir, né, para executar esse tipo de interseção, né? Diferentemente das interseções em desnível, que aí a gente pode ter viadutos, trincheiras e afins. As interseções de mesmo nível diretas, elas têm também algumas definições. A gente vai encontrar por aí interseções com 3 ramos, e essas interseções em 3 ramos, elas podem ser chamadas de interseções em T ou interseções em Y. Então, de acordo lá com o manual do DENIT, quando 2 ramos formam uma via contínua e são interceptados por um terceiro ramo num ângulo aí de 70 a 110 graus, a gente tem o que chamamos, então, de interseção em T. Já quando o ângulo for menor do que 70 graus, a interseção ela é em Y. Então, aqui temos 2 exemplos. Uma interseção em T e uma interseção em Y. Ou seja, a interseção em T com ângulo entre 70 e 110 graus e a interseção em Y com ângulos menores do que 70 graus. Isso para interseções com 3 ramos. Temos também interseções de 4 ramos, e essas interseções, elas podem ser retas, oblíquas ou assimétricas ou defasadas, né? As interseções retas, elas são caracterizadas aí por ângulos retos, ou seja, por ângulos de 90 graus,
As oblíquas, a gente tem aí, então, ângulos menores do que 90 graus em dois lados e ângulos maiores nos outros dois lados, né? E as assimétricas ou também defasadas, aqui a gente não tem uma simetria na interseção, né? Diferentemente do que acontece nas interseções retas. Então, a gente tem aqui essa defasagem nessa interseção aqui, nessa rua, no caso, ok? Então, esse tipo de interseção a gente chama de assimétrica ou também de interseção defasada. Temos também as interseções com ramos múltiplos, e aí a gente tem a definição de interseções com 5 ramos ou mais. E saindo, então, das interseções em mesmo nível diretas, nós vamos para as rotatórias, ou também chamadas aí de rótulas de tráfego. As rotatórias, elas são interseções em nível compostas por uma ilha central, utilizada, então, para permitir que todos os movimentos possíveis sejam realizados com a maior eficiência e a maior segurança possíveis, evitando, então, que ocorram acidentes por conta da baixa velocidade empregada nas rotatórias, né? Esses dispositivos, pessoal, eles são indicados para locais com tráfego intenso e grandes fluxos de conversão à esquerda, sendo ainda necessário haver distâncias suficientemente grandes entre as aproximações para permitir esse entrelaçamento, né? Então, a gente tem aí, geralmente, em engenharia de tráfego, a gente sempre trata a rotatória como a última saída. Então, quando a gente não consegue inserir uma placa de pare, quando a gente não consegue inserir uma preferencial, né, aquela placa de dê a preferência, ou até mesmo um semáforo, por conta da formação muito grande de filas, a gente acaba, então, tendo que optar pela rotatória. A rotatória vai ser o último dispositivo a ser utilizado, principalmente porque, obviamente, ela é uma intervenção extremamente eficiente. Raramente a gente vê filas sendo formadas em rotatórias, mas ela é uma medida que exige uma grande área, né? Então, para a gente inserir uma rotatória, a gente tem que ter uma grande área e tem que ter uma distância grande entre as aproximações, né? Diferente desse caso, por exemplo, onde a gente não vai conseguir inserir uma rotatória, porque a distância entre as aproximações, entenda-se aproximação, cada uma das ruas que chegam e que vão convergir no mesmo ponto. Quando a gente tem uma distância pequena entre essas aproximações, a gente não consegue inserir uma rotatória. Uma rotatória grande também, onde a gente faz o uso de ilhas, a gente acaba por ter que levar em consideração o tipo de tráfego naquele local. Por quê? Porque, por exemplo, se passa ônibus ou se passa caminhão, veículos grandes, muito provavelmente essa tratativa da rotatória ela tem que ser feita de forma diferente. Por mais que ela seja considerada, né, uma interseção em nível, caso passe ônibus ou caso passe caminhão, a gente não pode ter degraus nessas rotatórias. E aí a gente vai optar por inserir tachões, né, que são aqueles olhos de gato que a gente chama aí na linguagem popular, ou a simples demarcação de sinalização horizontal. Claro que se a gente fizer só a demarcação com sinalização horizontal, ou seja, se a gente só fizer uma pintura na pista sem fazer essa ilha, há a possibilidade de o veículo ele transgredir isso aqui, né? Passar reto, não respeitar a rotatória, porque a gente sabe que
o trânsito, ele vem muito da cultura das pessoas, né? Então, a gente tem ainda no nosso país e no mundo, né, uma cultura muito grande de transgressão. Então, por que que eu vou realizar o movimento da rotatória se eu posso seguir reto? Então, às vezes, somente aquela pintura ali na pista, ela não é o suficiente para barrar esse tipo de situação, né? Outra forma de rotatória que a gente tem são as chamadas mini rotatórias. Essas mini rotatórias, elas são caracterizadas por raios menores, aqui, desculpa, eu coloquei maior, mas é menor do que 1 metro, e demarcada com pintura no centro do cruzamento. A principal função dessas mini rotatórias é a diminuição da quantidade de conflitos em interseções com baixo tráfego e altos índices de acidentes, diferentemente das rotatórias normais, digamos assim, onde a gente tem um alto tráfego. Então, mini rotatórias são feitas para baixo tráfego, porém com altos índices de acidentes, possibilitando dessa forma, então, a redução da velocidade e a ordenação dessas conversões. Então, são essas as tratativas que nós temos para interseções de mesmo nível. O que mais que a gente tem em interseções de mesmo nível? Então, é necessário realizar tratamentos em interseções, né? Porque é nelas que ocorrem a maioria dos acidentes que envolvem aí veículos e também pedestres. Então, aqui eu vou apresentar para vocês casos que podem acontecer em locais com condições diferentes, e muitas vezes são condições bem específicas, tá? Esse primeiro caso aqui, pessoal, ele vai tratar, então, do uso de faixas de canteiro central exclusivas. E isso vai remover das faixas de tráfego direto os veículos que estão fazendo a conversão à esquerda, reduzindo o número de colisões frente-trás, né? Então, aqui, pessoal, o que que a gente faz? A gente insere esse canteiro central e, após esse canteiro central, a gente vai abrir uma faixa extra, uma faixa exclusiva para conversão à esquerda. Ou seja, esse tráfego que vai reto ou vai virar à direita, ele vai ficar livre. Esse tráfego ficando livre, a gente não vai gerar filas por conta da conversão à esquerda. Porque se aqui a gente tivesse somente uma faixa, né? Os veículos que estão trafegando aqui, eles deveriam obrigatoriamente parar para esse veículo fazer a conversão à esquerda. Por quê? Porque esse veículo tem que parar, né? Então, a gente usa essa faixa de canteiro central para realmente desafogar esse tráfego aqui e dar uma maior segurança a essa conversão à esquerda. Isso vai evitar com que ocorram choques traseiros de veículos, né? Porque muitas vezes, o que acontece? O veículo que vai realizar a conversão à esquerda, por N motivos, ele não dá seta, ele para de uma forma brusca, porque pensa que ia dar tempo de fazer a conversão, mas aí veio um veículo no contrafluxo muito rápido, e ele teve que frear bruscamente, então, freando bruscamente, o veículo de trás pode colidir, então isso vai evitar esse tipo de situação. Essa é uma situação exclusiva também, uma situação específica. Outra situação específica que a gente vai ver aí nas cidades em geral. A proibição de entradas à esquerda conduz os veículos para interseções mais sinalizadas e seguras. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Temos uma interseção aqui em T e uma interseção simétrica, né? Uma interseção reta. Qual que é o caso aqui?
Se o veículo ele quer fazer a conversão à esquerda aqui nessa interseção, a gente vai ter uma barreira física, a gente vai ter um canteiro, ou a simples proibição por sinalização. Essa proibição por sinalização, a gente já discutiu que talvez não seja muito interessante por uma questão cultural. Então, se a gente manter só uma sinalização de proibido conversão à esquerda, a gente ainda vai ter veículos convergindo ali à esquerda e ocasionando acidentes. Então, a gente faz uma barreira física, um canteiro central, uma mureta, enfim, alguma barreira que impeça esse veículo de realizar essa conversão, por ser uma conversão perigosa. Isso aqui é muito utilizado quando esse fluxo, né, ele é muito acentuado, então a gente evita esse tipo de conversão. Nesse caso, então, o veículo ele é obrigado a fazer a conversão à direita e só na próxima quadra, e aí a gente fez aquela mesma tratativa anterior de manter uma faixa exclusiva para conversão à esquerda, para que assim ele consiga realizar esse movimento. O que acontece junto com isso aqui, pessoal? Muito provavelmente, quando o veículo ele faz a conversão à direita e logo à esquerda, ele não pode fazer a conversão diretamente à esquerda aqui, né? E vir para essa pista. Então, ele vai ter que realizar essa conversão à esquerda, dobrar a quadra para depois chegar até aqui. Essa é a forma mais segura de se realizar esse tipo de conversão. Outra especificidade de uma interseção. Então, o projeto das faixas de conversão à esquerda deve permitir uma desaceleração confortável e segura. E aí a gente insere o que chamamos de tapers, né? Esses tapers, eles devem ser suaves, porém, devem ser curtos o suficiente para não levar o tráfego direto a usá-los inadvertidamente, né? Então, aqui, pessoal, a gente vai ter uma área de desaceleração. Essa faixa aqui, ela vai estar livre para o fluxo, e essa faixa, ela é o que chamamos de faixa de desaceleração, onde o veículo vai ter que realizar a frenagem, e aqui, muito provavelmente, para realizar aquela conversão à esquerda que vimos, tanto nesse caso, quanto nesse caso, tá? Ou seja, essa mudança de faixa aqui, ela tem que ser suave e ela não deve ser tão longa, porque quanto mais longa for, quanto mais longo for esse taper, a gente vai poder empregar maiores velocidades. E a ideia é empregar baixas velocidades, para dessa forma evitar colisão traseira e prover uma conversão à esquerda mais segura. O uso de faixas exclusivas de conversão à esquerda em interseções com semáforos vai melhorar a operação ao facilitar os esquemas de distribuição das fases dos semáforos. A parte de semaforização a gente vai ver com mais detalhamento, não na próxima aula, na outra, tá? Da outra semana ainda. Essas faixas de conversão à esquerda exclusivas, juntamente com o semáforo, vai permitir o ajustamento mais fácil e consistente com a variação do tráfego ao longo do dia, tá? Então, o que acontece aqui? Essa faixa aqui, ela vai ser exclusiva para a conversão à esquerda, e essa faixa também vai ser exclusiva para conversão. E junto com essa exclusividade de faixas, a gente também vai inserir um semáforo exclusivo para a conversão à esquerda. Eu já havia comentado em algumas aulas anteriores, mas esse tipo de situação aqui a gente vai utilizar em dois grandes casos, né? De uma forma geral. Vamos utilizar quando conseguimos detectar que
Essa interseção, ela é uma interseção não segura em termos de acidentes, e também quando existe um fluxo muito alto de veículos, e com esse fluxo muito alto de veículos, a gente pode ocasionar aí grandes filas e grandes congestionamentos. Então, a gente deve usar tratativas exclusivas para conversão à esquerda num nível semafórico. Intervalos adequados entre interseções, combinados com controle de acesso, separam e reduzem os pontos de conflito ao longo de um corredor, né? Obviamente, pessoal, algumas vezes a gente não vai conseguir ter um intervalo adequado entre as interseções, né? Uma quadra aí de 100 metros, em alguns casos a gente vai ter quadras menores do que isso. E essas quadras menores, por mais que elas sejam muito boas para pedestres, né? Então a gente sempre vai, quando a gente trata de pedestres, a ideia é sempre ter quadras menores. Para um carro não é tão bom assim, porque quanto mais conversões à esquerda, quanto mais conversões à direita a gente tiver, mais reduções de velocidade nós vamos ter, e essas reduções de velocidade, elas vão gerar aí um maior congestionamento, né? Então, se você pegar, por exemplo, a Rápida de Curitiba, tanto faz bairro-centro ou centro-bairro, as pistas que menos andam vão ser as pistas do canto, né? Seja de conversão à esquerda ou conversão à direita. Por quê? Porque os veículos, eles vão ter que reduzir a velocidade para realizar essas conversões. Então, a gente tem aí uma tratativa de intervalo adequado entre interseções, se possível. Canteiros centrais de largura adequada vão fornecer refúgio a meio caminho para pedestres cruzando avenidas largas. Então, com o refúgio central dos pedestres, podem se concentrar em um sentido de cada vez, certo? Então, aqui a gente tem uma via larga, né? Bem larga. Pode ser que para o pedestre seja um pouco difícil de realizar essa travessia. Então, para a gente evitar que o pedestre seja exposto de uma forma desagradável às inseguranças do tráfego, a gente realiza, então, essa medida que é o canteiro central. Então, o pedestre ele vai conseguir realizar essa travessia em 2 momentos, né? Ele vai atravessar essas primeiras 3 faixas e aí vai conseguir parar no canteiro central e prosseguir nas próximas 3 faixas com segurança. Saindo das interseções em nível, nós vamos para as interseções em desnível, também chamadas de interseções complexas ou também de interconexões. Então, essas interconexões, elas são cruzamentos com rampas de conexão para movimentos entre vias que se cruzam, havendo a necessidade de se realizar obras especiais que separem verticalmente 2 ou mais vias cujos traçados se cruzam, o que dessa forma vai permitir com que o tráfego sofra interferências. O fluxograma de tráfego, pessoal, ele vai permitir analisar as interseções e definir o tipo de solução a ser projetada. Se a interseção ela é em níveis diferentes, projetos tipos existem definidos em diversos estudos que já foram realizados. Então, basta a gente escolher um dos tipos e realizar o projeto. Os principais usos das interseções em níveis diferentes, elas têm relação, então, com a eliminação de gargalos
ou pontos de grande congestionamento, onde o tráfego não tem suporte suficiente por intervenções de mesmo nível, ou seja, a gente precisa desafogar o tráfego e assim evitando os semáforos, por exemplo. A mitigação de acidentes de trânsito ocorridos por falta de visibilidade, então, quando a geometria da via ela não favorece uma boa visibilidade, a gente utiliza interseções em desnível e volumes de tráfego muito elevados. Quanto maior o volume de tráfego, seja na via principal, juntamente com a via secundária, ou quando a via secundária e a via principal possuem alto tráfego e praticamente um tráfego similar, a gente vai ter que, então, desenvolver interseções em desnível. Passarelas não, né? Passarelas são para pedestres. Aí, viadutos ou trincheiras, nos casos, né? Pessoal, qual que é a diferença entre viaduto e trincheira? Me respondam. Trincheira, eu acho que é quando se faz um buraco, né, para passar por baixo da via, e viaduto é por cima, né, da via. Isso. Exatamente isso, Leomar. Viaduto, a gente tem que sempre fazer escavação. Grandes escavações, né? Para fazer um viaduto. Ou seja, a gente vai ter uma via e vai escavar essa via para o tráfego passar por baixo dela. Viaduto é uma obra de arte especial também, né? Lembrando que obras de arte especiais são pontes, viadutos e trincheiras. Isso é uma coisa que a gente vai tratar lá nas aulas de pavimentação. Mas é importante vocês saberem que vocês vão encontrar por aí pontes, viadutos e trincheiras e também túneis tidos como obras de arte especiais, tá? Ou OAEs. É assim. Não é a trincheira que tem que escavar, professora? A professora falou, é o viaduto que tem que escavar? Eu falei viaduto? É trincheira. Eu entendi isso. Ai, meu Deus, eu tô confundida, então. Não, gente, Colega, eu tô exatamente. esperto, porque a professora falou viaduto tem que escavar. Daí, peraí. O Leomar tinha comentado trincheira. Tem Tem que alguma escavar. coisa errada. Não, é trincheira. Trincheira a gente escava. Trincheira sempre vai ter uma escavação. E viaduto, não. O viaduto ele vai passar por cima, né? Certo. E também a gente tem que tomar muito cuidado que às vezes a gente chama um viaduto de ponte. Para a gente da engenharia, isso não é tão comum de se acontecer, mas a gente vê aí muitas pessoas chamando o viaduto de ponte. E ponte a gente trata com rio, né? Então, onde passa rio, onde passa água, é uma ponte. Viaduto é onde passa carro, né? Então, são alguns termos que é importante a gente sempre tomar cuidado, tá? Então, essas são as diferenças aí entre ponte, trincheira, viaduto, túneis. Túneis é uma área bem interessante também, pessoal, e é um ponto muito específico. São raras as universidades que têm a tratativa de túneis nas suas grades. Então, quem tiver interesse aí na parte de túneis, vai ter que procurar fatalmente uma pós-graduação específica nessa área. A gente raramente trata. Pontes é bem comum, né? A gente tem bastante disciplinas aí de pontes, mas túneis o buraco é bem mais embaixo, literalmente. Então, a gente tem os tratamentos específicos e principalmente na parte de engenharia geotécnica, tá? Então, os engenheiros geotécnicos, que são engenheiros civis, que vão fazer toda essa parte de túneis. Quais são as vantagens e as desvantagens, né, das interconexões ou das interseções em desnível? Então, entre as vantagens do uso de interconexões, a gente tem algumas, né? Elas vão oferecer maior segurança e boa velocidade.
elas vão se adaptar a diversos ângulos de cruzamento e vão evitar paralisações e grandes mudanças de velocidade. Já com relação às desvantagens, elas são bastante onerosas, ou seja, custa caro, né? Provocam modificações indesejáveis no perfil da via, às vezes são, e aí, né, a gente vai para a parte mais arquitetônica. Às vezes elas são antiestéticas em vias urbanas e oferecem difícil adaptação para muitos ramos. Então, como o próprio nome diz, né, as interseções em desnível, elas são obras de arte. Elas são obras de arte especiais. Elas vão exigir um trabalho técnico muito mais rebuscado, elas vão exigir estudos técnicos que justifiquem a utilização de interseções em desnível, e aí a gente parte também para o custo. Então, a gente sempre vai ter que ter um embasamento técnico muito eficiente para a gente justificar a implantação de uma trincheira ou de um viaduto, porque custa caro, né? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Se a gente comparar aí com uma boa semaforização e com uma boa pintura, uma boa rotatória, a gente vai ter aí na casa de sinalização semafórica numa interseção em torno de uns 60, 70, 80 mil. Pintura, 20, 30 mil já resolve. Então, você vê a diferença aí em quanto mais caro você fazer uma obra de arte especial, ao invés de você tratar um cruzamento em nível. Porém, o cruzamento em desnível, ele é muito mais eficiente. Um grande exemplo que a gente tem em Curitiba é a linha verde, né? Então, a maioria das interseções, elas são em nível, semaforizadas, e isso causa um caos muito grande na nossa cidade, né? Ou a gente também vê algumas atrocidades aí, semáforos instalados embaixo de viaduto e coisas do gênero, né? Então, agora que a cidade... eu falo de Curitiba, né? Porque eu trabalho na prefeitura de Curitiba e porque eu moro em Curitiba, né? É um exemplo um tanto quanto clássico, que Curitiba é cidade modelo. Nem tanto, né? Então, a gente também tem que saber, claro que temos que saber elogiar, mas também temos que saber criticar e propor melhores soluções para nossas cidades, para todas as cidades, né? Então, hoje que está tendo aí um pensamento um pouco mais crítico com relação à tratativa de interseções. Às vezes, uma interseção em nível, ela pode ser esteticamente mais bonita, mas ela não é eficiente. De nada adianta eu ter uma cidade linda se a gente vai ter um congestionamento aí de 1h30, 2 horas, né? Então, às vezes, a gente tem que apelar para uma interseção em desnível que não tem uma boa estética, é um paredão de concreto feio, mas é eficiente, né? Então, se tratando de tráfego, a gente sempre busca soluções seguras e eficientes e que a gente evite ficar 2, 3 horas no trânsito. Professora, arquitetos participam desse desenvolvimento, às vezes, para questão de ruas, assim? Participam. Eles... porque, assim, arquitetos são urbanistas, né? A arquitetura, ela sempre vem junto com o urbanismo. E o urbanismo, ele não é só a parte de edificações. O urbanismo passa pelo planejamento urbano. E o planejamento urbano passa pelo planejamento de transportes, né? Então, tecnicamente, obviamente, um engenheiro de tráfego, um engenheiro de transportes, um engenheiro civil, ele tem muito mais embasamento do que um arquiteto,
Por isso que tem uma briga muito grande mesmo, entre engenheiros, planejadores e urbanistas, porque o arquiteto ele sempre vai prezar pela estética. Isso é um fato. Quem fala que não é verdade está mentindo. E o engenheiro ele sempre vai prezar pela eficiência, né? Isso a gente pode ver por casas, né? O engenheiro sempre vai preferir uma casa quadrada. E o arquiteto sempre vai querer fazer um vão livre de 200 metros. Porque fica Uma mais... viga em S. Exatamente. Um museu do olho, né? Essas coisas assim. Professora, e até aproveitando a deixa para conversar um pouco, como a professora trabalha na Prefeitura de Curitiba, e eu me criei ali perto da Volvo, ali entre a BR, Contorno Sul e Eduardo Sprada. Algum dia vai ter alguma solução naquela, como até a professora passou, assimétrica, defasada ali, que eu entendi, até a professora conversando ali sobre os estilos das interseções, a gente vai pensando em algumas que a gente passa no dia a dia. Algum dia vai ter alguma solução para aquilo ali? Não sei se a professora conhece aquela região. A gente já está com a licitação aberta para fazer a correção geométrica da Eduardo Sprada ali na altura da Volvo. Olha só que legal. Eu vou... Meus pais moram ali, por isso que eu pergunto. Eu me criei ali. E ali sempre foi um caos. Ixi, Deus do livre. A gente abriu licitação agora. O que aconteceu? Essa intervenção ali na Eduardo Sprada, ela ia ser uma medida mitigadora da Volvo, ou seja, quem ia bancar isso era a Volvo. Por algum motivo político, que eu não sei responder o porquê, a Volvo meio que desistiu de bancar e aí a gente teve que abrir licitação. Então, creio eu que até semana que vem, no máximo, que a gente ainda está terminando a papelada, eu que fiquei responsável por corrigir os projetos, corrigir o orçamento e tudo mais, e o outro engenheiro que vai fiscalizar essa obra. Então, ela vai sair, a licitação dela vai sair até o final desse mês, provavelmente, início do mês que vem, e as obras aí vão começar dentro de 2 meses, por aí. Então, tem sim. É até legal que você tocou nesse assunto. Eu vou trazer para vocês, já que você levantou a bola, eu vou trazer para vocês o projeto que foi feito e um vídeo que eles fizeram, que a projetista fez, de como que vai ficar ali. A intervenção que vai ser feita é bem interessante. E vai ser um grande desafio para a gente, né? Porque ali o tráfego é muito intenso. Como que a gente vai fazer obra num tráfego extremamente intenso, que é ali da Eduardo Sprada, né? Então, a gente vai ter bastante problema, bastante mesmo, mas a obra vai ficar bem legal. Mas eu penso tudo no desenvolvimento. É desenvolvimento, é geração de emprego, é melhorar a questão do fluxo. Nossa, até para a questão que ali está uma região crescendo muito a questão comercial. Então, poxa, o pessoal não quer ficar parado no trânsito meia hora. O pessoal quer... Claro. Então, até para acesso à positiva, à universidade, ali é muito grande. Ali então, poxa, a gente quer que melhore a questão do desenvolvimento. Isso é um ponto bem interessante que a gente vai se deparar ao longo da nossa vida. Quem for, e eu sei que pelo menos aí a gente está numa turma, sei lá, de 20 alunos, eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa vai trabalhar direta ou indiretamente com gestão pública. Eu tenho certeza, porque é sempre assim. Sempre vai sobrar para alguém. E quem for trabalhar com gestão pública, com obra pública, seja dentro de prefeitura ou em empresas que prestam serviço para a prefeitura, um ponto que a gente sempre se depara é com a insatisfação. A insatisfação, ela ocorre todo dia. Todo dia a gente vê pessoas reclamando que obras estão acontecendo. Abriram um buraco na minha rua para fazer obra.
Tem barro na minha rua, tem lodo na minha rua porque está sendo feito obra. Então, se faz obra, o pessoal reclama. Se não tem obra, o pessoal reclama. Se faz, reclama. Se demora para fazer, reclama. Então, assim, uma parte bem chata da gente tratar, que é com as pessoas. Então, eu tenho certeza que vai chover um 56 para ser respondido por conta dessa obra, porque vai ser uma obra que vai impactar diretamente comércio, vai impactar o tráfego, vai impactar a residência, da mesma forma que a própria linha verde acontece ali, a trincheira da Mário Tourinho. Então, isso a gente sempre esbarra. E a gente sempre tenta também colocar na cabeça da população que é justamente pelo desenvolvimento, como você falou, Fábio. É o desenvolvimento da cidade. Então, para a gente arrumar, a gente tem que bagunçar. Eu sempre faço a analogia de uma reforma em casa. Então, eu quero trocar o piso na minha casa. Eu não posso não fazer bagunça. Eu tenho que tirar todo aquele piso, vai ter poeira, vai ter entulho, mas depois vai ficar tudo bonitinho, tudo perfeito. Um carro, se eu preciso levar meu carro na mecânica para descobrir o que está acontecendo, o mecânico vai ter que desmontar algumas peças para descobrir qual que é o problema do carro. Eu não vou lá no mecânico reclamar, nossa, mas você desmontou meu carro para descobrir o problema dele. E as pessoas em obras públicas reclamam. Sim. Óbvio que também tem o outro lado da morosidade. Demora muito porque a gente está lidando com muita burocracia, a gente lida com dinheiro público, e são milhões, são bilhões, então todo cuidado é pouco. E a gente trabalha também com empresas muito ruins, que dão descontos gigantescos em licitação, aí 30%, 35% numa licitação, e depois não conseguem tocar a obra. E aí ficam arranjando desculpa, e aditivo para lá, aditivo para cá, e até a gente conseguir quebrar contrato dentro da prefeitura é muito difícil, né? A gente esbarra em barreira burocrática e barreira jurídica. Então, é tudo muito complicado quando a gente trata de grandes obras, de obras públicas. Eu espero que um dia isso mude, né? Que a consciência das pessoas também mude, que vejam que é para o bem, né? Nada é para o mal das pessoas. Certo. Beleza. Obrigado. Então, semana que vem eu vou trazer o vídeo para mostrar para vocês e vou trazer os projetos ali da Eduardo Prada, que eu acho que veio a calhar. É bem legal, é bem interessante. Vou trazer para vocês. E para a gente finalizar esse assunto das interseções, a gente tem algumas análises dos fluxogramas de tráfego que a gente já viu nas aulas anteriores, e esse fluxograma de tráfego ele vai ser utilizado, então, para a definição do tipo de interseção. As normas que vão tratar dessas análises são normas suecas. Essas normas suecas, elas são recomendadas pelo próprio DENIT, né? Então, dentro do manual de projeto de interseção, para quem tiver curiosidade, o manual lá de 2005, esse manual ele vai tratar dessas normas suecas. Como que isso funciona, pessoal? Por que não desenvolvemos uma norma nossa? Porque tudo que é bom a gente utiliza e aprimora, né? Então, as normas suecas para interseção, elas são as melhores. As normas para nível de serviço de rodovias, a melhor que tem é o que a gente chama de HCM, que é o Highway Capacity Manual. Também vou trazer para vocês, para quem tiver interesse, que é de um instituto também dos Estados Unidos, ou da Europa, eu não lembro ao certo, se eu não me engano é da Europa, tá? Então, a gente agrega essas normas e esses manuais internacionais à nossa realidade. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá tão certo, né? Mas para a gente mudar isso, tem que ter alguém muito bom lá dentro que realmente bata
na tecla para mudar esse tipo de situação. Então, o que a gente tem hoje são as normas suecas, que são normas muito boas, tá? Então, tá lá no manual de projeto de interseções. E essas normas, elas vão esclarecer melhor a necessidade de a interseção ser em mesmo nível ou não. Então, de acordo com esse manual do DENIT, com as normas suecas, essa análise das interseções, ela deve ser realizada pela verificação dos mais variados fluxos dos movimentos dos veículos. Ou seja, a gente vai utilizar os fluxogramas de tráfego. Só que a norma sueca, ela vai trazer de uma forma diferente. Eu vou até aumentar aqui, não sei por que eu deixei essa figura tão pequena. Eu vou aumentar aqui para vocês verem como que um fluxograma na norma sueca, ele é tratado. Vocês conseguem perceber aqui que a gente tem umas letrinhas diferentes, né, para as conversões, tá? Não quero que vocês decorem isso, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês entendam o nosso fluxograma de tráfego. Eu trouxe essa interseção aqui, que é um fluxograma sueco, porque é o que a gente utiliza nos gráficos para interseções, tá? Então, é importante vocês verem o que é cada movimento. A via secundária, pessoal, a gente vai chamar, então, de B. Aqui era para a gente ter um B, tá? Depois eu vou alterar essa figura para ela ficar um pouquinho melhor a visualização. Então, o B vai ser a via secundária sempre, e a via principal, ela vai ter duas letras, dois sentidos, A e C, tá? E aí, dentro dessas letras, tanto A, quanto B, quanto C, a gente vai ter as conversões. Tudo que for G vai ser reto. AG, BG e CG. Aqui a gente também vai ter H. O que for H vai ser direita. AH, BH e CH. Cadê o CH? Aqui. E tudo que for V vai ser conversão à esquerda, né? Então, temos AV, CV e BV. Muito provavelmente, essas letras aqui, elas vêm da terminologia e da tradução para o sueco do que é reto, direita e esquerda, tá? Então, isso daqui é só via de curiosidade, é assim que é um fluxograma das normas suecas, e eles vão ser utilizados, então, nos gráficos que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu fazer certinho aqui. Pronto. Esse gráfico aqui, ele tá lá no manual do DENIT, ele é a transcrição da norma sueca, e esse gráfico, ele é utilizado para verificar se é necessário o uso de ilha divisória na via secundária, tá? Então, aqui na ordenada, a gente vai usar o B, que é a via secundária, e na abscissa A ou C, que é a via principal, e aí a gente vai escolher o maior valor, tá? Eu já vou mostrar num exemplo isso aqui para vocês. Esse outro gráfico aqui, ele é um pouquinho diferente, um pouco mais complexo, e ele é utilizado, então, para verificação da necessidade de faixas específicas para as correntes de tráfego que giram à esquerda e à direita. Então, a gente vai usar esse tipo de gráfico aqui, tá? Ele é um gráfico onde a gente vai entrar com AH, A, CG mais CH, ou seja, os movimentos reto e H, se eu não me engano, era a esquerda, e AV, tá? Então, a gente vai entrar com esses valores aqui, e dependendo do valor que a gente tiver, a gente vai conseguir verificar se precisa de saída especial para o fluxo à direita ou à esquerda. Ainda, a gente precisa verificar se há necessidade de separar pontos de conflito com base nesse gráfico aqui. Então,
E se for necessário separar os pontos de conflito, a gente passa para o próximo gráfico. Esse primeiro gráfico aqui, então, ele vai entrar com A mais C, que é o fluxo da minha via principal, e o BG, né? Então, o que é o BG? Ele vai ser à esquerda, né? E aqui, então, entrando com os valores BG, BV e A mais C, a gente consegue verificar a separação de áreas de conflito, necessária ou não, levando em conta apenas o tráfego que vai cruzar a corrente principal. Por fim, caso esse item que a gente tratou aqui seja necessário, ou seja, se a gente precisar separar os pontos de conflito, a gente verifica nesse gráfico aqui a necessidade de separação em nível ou não. Aqui a gente vai entrar também com BG, com BV e com A mais C, tá? Então, dependendo do valor, a interseção a níveis diferentes já se justifica pelo tráfego que cruza a via principal. Então, é dessa forma que a gente vai conseguir analisar por meio do fluxograma de tráfego e por meio desses gráficos aqui, se a gente vai precisar fazer uma interseção em nível ou não, tá? Por exemplo, vou trazer só a título de curiosidade aquele primeiro gráfico da necessidade de refúgio ou não. Então, temos no ramo A 150 unidades de carro de passeio por hora, no ramo B 40 unidades de carro de passeio por hora e no ramo C 140. Tá, o que a gente vai fazer? Vai entrar aqui no eixo das ordenadas com o B, que é a via secundária, 40 UCP. Vamos, então, aqui, 40 UCP e traçar a nossa linha. Nas abscissas, a gente vai escolher o maior valor entre A e C. A, 150, C, 140. Ou seja, vamos escolher o 150 e traçar a nossa linha. Como a nossa linha, a interseção dessa linha, ela ficou aqui dentro dessa área, essa área significa que é desnecessário o refúgio. Nesse outro exemplo, a gente tem o ramo A, 400 unidades de carro de passeio por hora, ramo B, 40, e ramo C, 420. Entramos com o B, aqui ficou meio tortinha a linha, mas ela está passando aqui no 40 UCP por hora. Entre 400 e 420, obviamente 420 é maior, então é com esse valor que a gente vai entrar nas abscissas. A gente está nesse espaço vazio aqui, a interseção, e isso significa que a gente vai ter que realizar, então, uma ilha divisória na via secundária, um refúgio, tá? Bem basicamente, para que vocês entendam de forma genérica como que funciona, a gente definir se vai colocar ilha, não vai, se vai fazer interseção em nível ou em desnível, a gente utiliza esses gráficos aqui. Para rotatória, a gente tem um estudo muito mais complexo e muito mais amplo, que infelizmente eu não vou ter tempo de trazer aqui para vocês, tá? Mas quem tiver interesse, vem falar comigo que eu indico o material. E por fim, pessoal, o que é importante a gente pensar, né? Então, apesar de se tratar de uma metodologia sueca, se feitas as devidas adequações para a nossa realidade, ela pode ser utilizada perfeitamente para a definição e a tipologia de interseções de acordo com os fluxos apresentados no fluxograma de tráfego. Muito importante, se isso fosse, por exemplo, um exercício realizado em diversos pontos de uma cidade, muitas problemáticas urbanas, elas poderiam ser resolvidas com as adequações propostas. Ou seja, se a gente realmente utilizasse as metodologias apresentadas nos manuais, se a gente utilizasse isso no meio urbano, muitos conflitos poderiam ser resolvidos. Mas, infelizmente, a gente ainda não faz uso correto e amplo e adequado
desses manuais e dessas normas, né? Quando a gente trata de intervenção urbana, de obra pública, é muito mais política do que técnica. Infelizmente, isso ainda é muito visto. Então, na maioria das vezes, a gente apresenta um relatório técnico bem adequado para uma determinada intervenção e a política, seja qual for a política, acaba decidindo por uma intervenção em sentido contrário a isso, né? Por visibilidade, por custos, enfim, são várias as desculpas e os motivos de não se tratar a técnica com tanto fervor assim, tá? Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida por enquanto? Alguém quer fazer algum comentário? O que eu queria apresentar hoje para vocês era isso, tá, pessoal? Na próxima aula, a gente vai começar pelo nosso cronograma aqui a falar sobre sinalização, tá? Vamos falar sobre sinalização horizontal e vertical e teremos uma aula específica para sinalização semafórica, ok? Lembrando que a aula passada a gente inverteu, então, né, fez o exercício de fluxograma lá no dia 18, então a gente trouxe o nosso cronograma aqui para baixo, então na próxima aula vamos falar que é dia 1º de sinalização horizontal e vertical, dia 8, sinalização semafórica, e dia 15 eu vou fazer uma revisão com vocês, tá? O que eu quero que, por favor, vocês me ajudem? Na nossa aula de revisão, eu quero que vocês me falem o que vocês querem que eu frise mais, tá? O que vocês não entenderam tanto, o que vocês querem um pouquinho mais de detalhamento, para que essa aula de revisão ela seja útil para vocês, tá? Então, eu peço que vocês se organizem aí entre vocês, com representante de turma e tudo mais, para vocês me falarem quais são os pontos que vocês querem que eu aborde na revisão, tá bom? Então, o que eu queria trazer hoje para vocês era isso, pessoal. Tenham aí uma ótima noite, um ótimo restinho de semana, não abaixem a guarda, tá? A situação tá bem complicada, vocês sabem, mas com a colaboração de todo mundo, a gente vai passar por isso muito mais rapidamente, ok? Boa noite, pessoal. Deus quiser. Se Deus quiser, e Ele quer, basta a gente se ajudar também. Se ajudar também. Valeu, professora, boa noite, obrigado aí da aula por boa hoje. Boa noite, eu que agradeço. Como engenheiro, quero ver o projeto de execução de obra da rua lá. Vai ser legal. Vou trazer para vocês, não vou esquecer. Isso aí, obrigado, professora. Boa noite. Nada, gente. Boa noite, tchau, tchau.